4 minutos. É muito impressionante, Arnaldo. Sim, Rizek, acho que desde a Libertadores passada, mas eu tô muito com o Júnior. Eu acho que com esse sistema, eu acho que tem várias coisas que precisam ser aperfeiçoadas no sistema com 3 zagueiros do Palmeiras, até porque o Palmeiras não jogou completo ainda com 3 zagueiros. Não tinha o Vinha mais uma vez pelo lado esquerdo, suspenso. O meio ainda tem uma indefinição, se é o Danilo, se é o Felipe Melo. Ao lado direito pode ter até o Gabriel Menino em algumas circunstâncias. Mas o que tem de benéfico esse sistema para o Palmeiras é a formação de uma dupla de ataque. Rony e Luiz Adriano jogando no sistema, pode nomenclar 3-5-2, que seja essa nomenclatura, eles formam uma ótima dupla de ataque. Uma das coisas mais, que significaram mais desperdício do Palmeiras na temporada passada foi quando o Rony ficou encalacrado como um ponta pelo lado. A gente acabou de falar da questão do posicionamento do Hulk e tudo mais. O Rony como ponta, como marcador de lateral, como ele vai render menos. Como atacante, ele com movimentação por todos os lados do campo, entrando às vezes de centroavante e invertendo com o Luiz Adriano, ele é muito letal. Ele é um jogador muito importante, ele é um jogador mais perigoso dessa forma. Então, o que você falou, Rizek, que o Abel Ferreira imaginava, era que um outro centroavante como o Borré pudesse fazer sombra e dupla com o Luiz Adriano. O Luiz Adriano não ficava com aquela incumbência de ser a única referência no ataque com os caras abertos pelos lados. O Palmeiras jogou muitas vezes assim, né, no ano passado, até com sucesso. O Wesley por um lado, o Rony por outro lado, o Luiz Adriano na frente, etc e tal. Mas esse time, para mim, aproveita melhor o que os dois principais jogadores de frente do Palmeiras têm. O Luiz Adriano e o Rony formam hoje uma dupla. Uma dupla muito importante, como várias do futebol brasileiro que estão se configurando. Não estou comparando ainda com Gabigol e Bruno Henrique, mas a situação do Palmeiras, ela se resolvida na parte defensiva, o meio de campo tende a crescer. Eu acho que com a efetivação do Patrick de Paula, que é um jogador que tem ele tem versatilidade, ele marca bem, ele tem saída e ele tem finalização. E com a dupla de ataque, Rony e Luiz Adriano, que eu acho que pode ser uma das sensações da temporada nesse sistema de jogo. O Patrick de Paula já tinha sido a sensação do primeiro semestre do Palmeiras na temporada passada. Depois é que ele perdeu espaço, né? Fala, PVC. O Patrick está jogando como meia. Porque o Palmeiras está jogando com os 3 zagueiros e o Danilo fazendo o pêndulo defensivo, fazendo o pivô defensivo. E ele libera de um lado o Rafael Veiga e do outro o Patrick de Paula. Já houve em outro sistema, por exemplo, o jogo contra o Atlético Paranaense no ano passado, o Abel Ferreira escalou o Patrick de Paula como ponta de lança, atrás dos 2 atacantes. Então essa versatilidade que o Arnaldo está dizendo. O Abel trabalha muito com polivalência, com jogadores que atuam em posições distintas. Então o Luiz Adriano, ora é pivô, ora é centroavante, ora ele sai da área. O Rony, ora é ponta, ora é centroavante, ora ele forma uma dupla de ataque. O Veiga pode jogar como meia esquerda no 3-5-2, às vezes aberto pelo lado. Ele já mudou de posição, embora seja o que menos mude. Gabriel Menino pode ser ala, pode ser volante, pode ser lateral. Gabriel Menino tem um pouco de dificuldade nesse momento. A minha impressão, um pouco de informação, é que ele ainda não voltou da lesão no melhor nível que ele teve. Ele teve 2 lesões importantes nesse ano, a última de tornozelo que se cogitou cirurgia. E ele não voltou para o mesmo nível anterior, nível físico dele. Mas é um jogador especial também por essa polivalência. Agora, o que o Abel está tentando fazer é jogar com 3 zagueiros para empurrar o time para frente. Só que muitas vezes os gols ainda nascem quando o time atrai a marcação e usa o espaço. Os 2 gols de ontem foram assim. E assim como o Gabriel empatou com o Zico em número de gols na Libertadores pelo Flamengo, o Rony empatou com o Ademir da Guia em número de gols nos maiores artilheiros do Palmeiras na competição. Passou o Edmundo e o César Maluco, né? Eles tinham 8 gols. E agora ele está a 3 do Alex, que é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, o Alex, campeão de 1999. São números, tá, gente? Ninguém está comparando aqui o Rony com o Ademir da Guia. A gente não surtou, não. Estamos apenas noticiando números para vocês. Fala, maestro!
Eu queria complementar exatamente a questão até do posicionamento do Luiz Adriano e do Rony, porque com esse sistema de 3 zagueiros, né, os homens que estão abertos, nos casos, os alas ou os laterais, como queiram, né, o Marco Rocha pelo um lado, como a gente viu ele passando ali, e pelo outro lado, seja o Vinha, seja o Vitor Luiz, quem seja, por isso que o Rony está jogando um pouco mais centralizado. Porque se ele ficar aberto, automaticamente ele vai estar fechando o espaço de onde esse ala, esse lateral tem que ocupar para poder dar a tal da profundidade que os treinadores querem hoje quando usam 3 zagueiros, né? Por isso que esses 2 homens estão jogando mais um perto do outro para poder se complementar todo esse esquema montado, toda essa ideia de jogo do próprio treinador. Sim. Pô, e é uma dupla de ataque bem interessante mesmo, hein? Bem interessante desses dois, bem interessante. O jogo teve uma confusão no final. Acredito que fruto da rivalidade ainda da final da Recopa, né, PVC? Tivemos um barraco no fim do jogo. Teve um barraco médio ali, não foi igual ao jogo de Brasília, mas teve um barraquinho, sim. No final, os jogadores do defesa estavam bravos, quase saiu pancadaria, sai pra lá, deixa disso, o massagista, membro da comissão técnica, tentando tirar os jogadores dali para evitar confusão no final. Mas é muito em função do que aconteceu naqueles 2 jogos, né? Os 3 jogos foram 2-1. E o BKSS, que a gente tem ali com as 2 máscaras, colocadas em posição equivocada, o BKSS se meteu na briga lá em Brasília também, né? Aqui ele foi para discutir com o árbitro, o Vilmar Roldan, ele foi para tirar o Benítez, que está ali batendo boca com o Felipe Melo. Benítez fez o gol lá em Brasília, o gol que levou para os pênaltis. E ontem cobrou a falta que resultou no gol do defensa, no toque do Tripúcio, depois lá dentro da área. E depois saiu bravo, brigando, discutindo. Foi quem mais discutiu também, o Benítez, na saída do jogo. Não precisa, né? Aí o bololô de Palmeiras e Defensa e Justiça. Agora vai aumentar um pouquinho, ó. Quando afunila aí no túnel, quando aglomera... Vestiário. Aí no vestiário vai aumentar um pouquinho. Mas eu não tinha pensado nisso. Os 3 jogos, 2-1, cara. Nasce uma nova rivalidade no continente. Defensa e Palmeiras. O Abel Ferreira... Cara, olha o que é o futebol brasileiro disputado com esse calendário graças à pandemia. O cara foi pra Argentina fazer um jogo tenso desses. E amanhã tem apenas Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Com os 2 times jogando a vida. Quem perder tá fora. Palmeiras e Santos, quem perder amanhã tá fora. Quem ganhar tem a chance de continuar sonhando, porque nesse momento nenhum dos 2 está na zona de classificação para a próxima fase. Vamos ver o que o Abel falou sobre o jogo de ontem e o que ele projeta para o clássico decisivo de amanhã pelo Campeonato Paulista. Eu apenas indico o caminho aos jogadores. O mérito é deles, é da equipa, é do Rony, porque acreditem primeiro na qualidade que ele tem. É um jogador que qualquer treinador quer ter na sua equipa. É um jogador intenso, é um jogador técnico, é um jogador que defende, é um jogador que ataca. E nós propusemos-lhes um desafio, poder jogar na frente, porque acreditamos que o futebol moderno é isto. É intensidade, é velocidade, é chegar à área, não é estar na área, é chegar, e ele dá-nos isso tudo. É um jogador que pode fazer qualquer uma das posições na frente, quer centroavante, quer ponta. E, como disse, ele aceitou o desafio da equipe técnica, mas tudo o que lhe está a acontecer é fruto do trabalho dele, é fruto da dedicação dele e é fruto do jogo coletivo da equipa. Já vos disse, temos 24 horas para preparar cada jogo. Já falámos para o Paulista. Eu sei que muita gente fala da nossa planificação, da nossa organização, mas nós não controlamos a pandemia, nós não controlamos ou nem temos culpa de jogar a cada 3 dias fazer jogos. Isso nós não temos culpa e, portanto, temos que priorizar competições, temos que dar prioridade a competições. E, portanto, no Paulista vamos fazer o que for possível, vamos, como disse, lutar em todos os jogos com a melhor equipa, percebendo que há jogadores que jogaram aqui hoje que não podem jogar daqui a 2 dias.
Já temos jogadores lesionados que chegam, fruto do calendário, fruto desta pandemia, fruto da organização dos jogos, que não tem nada a ver com a organização do treinador ou da estrutura de futebol do Palmeiras, que quer entrar sempre em todas as competições para vencer. Portanto, se contra o Santos tivemos que ir com o sub-17, vamos com o sub-17 ou com o sub-20, vamos dar o nosso melhor no Paulista, foi isso que nós nos prometemos. Olha, eu acho que ele foi um pouco provocador quando ele falou sub-17. Não vejo o Palmeiras entrando em campo com o sub-17. Noto ali uma pontinha de ironia e uma cutucada na federação, não? Não, tem. Mas assim, é a segunda vez que o Palmeiras vai jogar com um intervalo menor de 48 horas, né? Ele jogou contra o Universitário no Peru, às 21 horas, e depois jogou contra o Guarani em Campinas, às 20 horas de quinta-feira. É um absurdo. Agora um pouquinho... mais absurdo que só o Bahia, que jogou ontem contra o Independiente e joga hoje contra o Jacuipense. O Bahia faz hoje o jogo número 36 do ano. O Palmeiras vai fazer o jogo 36 contra o Santos. No ano passado, o Vanderlei Luxemburgo foi demitido no jogo 36 do Palmeiras no ano, no dia 16 de outubro. Não, é um absurdo, é desumano ter que jogar um clássico decisivo como é esse contra o Santos 2 dias depois de você atuar, aliás, para os dois, porque o Santos jogou em casa, se desgastou um pouco menos, jogou em casa, é verdade, jogou na Vila Belmiro contra o Strongest, mas infelizmente esse jogo de quinta-feira que a gente mostra, é um jogo absolutamente decisivo, um jogo importantíssimo para as pretensões das duas equipes no Campeonato Paulista, mas infelizmente disputado 48 horas depois de jogos decisivos para a Libertadores. Agora, sub-17 eu acho que foi uma estocada ali, duvido, Arnaldo. O filho queria falar, depois eu completo. Fala, Maestro, depois eu completo. Não, eu só queria dizer o seguinte, Arnaldo, nós, né, que comentamos jogos, que fazemos análise, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande de fazer essas avaliações em relação aos clubes paulistas que estão disputando o campeonato de 40 em 48 horas de uma maneira equilibrada, né? Porque não dá pra gente fazer uma avaliação dos jogadores, das equipes, exatamente quando eles estão nesse sacrifício, que isso na verdade é um sacrifício, entendeu? Para os jogadores, né? E isso eu acho que nós, né, quando estivermos comentando jogos ou fazendo análise dos times paulistas que estão submetidos a essa maratona, a gente tem que levar isso em consideração para a gente não cometer injustiça nesse tipo de avaliação, somente isso. O Santos e o Palmeiras estão numa situação difícil, Arnaldo, no Campeonato Paulista. A gente mostra, o Sport TV mostra amanhã esse jogo, é um jogo espetacular, porque é decisivo para as duas equipes. Vamos ver a escalação que eles vão conseguir mandar a campo. Mas veja, no grupo do Palmeiras, por exemplo, ele é o terceiro colocado. Né? O Bragantino já está classificado com 22 em 11 jogos, o Novo Horizontino tem 18 em 10 jogos e o Palmeiras tem 15. O Palmeiras tem que tirar esses 3 pontos de diferença para o Novo Horizontino nos 2 jogos que ele tem para fazer nessa primeira fase do Paulistão, um deles contra o Santos. Então, não ganhou do Santos, praticamente acabou o Campeonato Paulista para o Palmeiras. No caso do Santos, ele está a 4 pontos do Guarani. Ele está com uma desvantagem ainda maior em relação ao que o Palmeiras tem sobre o segundo colocado. Então o Santos vai fazer também 2 jogos, perdeu do Palmeiras, acabou. Para o Santos, literalmente, perdeu do Palmeiras, amanhã acabou o Campeonato Paulista para o Santos. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil.